Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, mantendo a maratona de um vídeo por dia, né? Eu tenho que gravar onde eu estiver, certo? Então, estou mandando aí mais um tema e esse aqui eu vou dividir em dois, tá? Vão ser dois temas que eu acho que vão ser bem importantes, que é sobre vacinação, e um vai ser sobre o HPV, que é o desse vídeo aqui, e o outro vai ser sobre o H1N1, que sai amanhã, beleza? Então, vamos nessa! Bom, se vocês acompanham o meu canal faz um tempo, vocês sabem que eu já tratei do tema de vacinação aqui num vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? E eu vou sugerir também mais outros dois vídeos que vocês assistam, se não agora, pelo menos no final desse vídeo aqui, que seria muito interessante, são conteúdos que, a meu ver, são muito didáticos e muito claros. Um deles é o vídeo do Átila, do Neurologia, sobre vacinação, que foi mais ou menos na mesma época do meu, e o outro é um vídeo do Yuri, do canal Eu Ciência, que fala sobre vacinação, que é um vídeo brilhante, tá? É um vídeo extraordinário que ele fez, explicando por que quando você deixa de vacinar um grupo de pessoas, eles podem ser a brecha para que várias pessoas se contaminem e tal. É uma coisa bem interessante, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, eu recomendo fortemente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu não vou explicar nenhum mecanismo de vacinação e nem nada disso, eu vou só apenas apelar para que as pessoas se vacinem nesse vídeo aqui para o HPV e amanhã falando sobre o H1N1, tá? Pois bem, eu já comentei isso também no meu outro vídeo, mas eu vou repetir tudo aqui. O que é o HPV? O HPV é o papiloma vírus humano. O que é que ele faz? Contamina mucosas, tá? Ou seja, regiões que estão sempre úmidas, certo? Então é boca, garganta, área genital e tal. Ele contamina essas áreas e ele forma verrugas. O que são essas verrugas? Eles possuem um certo mecanismo de estimular divisões celulares, tal, ali naquela região ali onde ele foi infectado, principalmente na parte embaixo da epiderme. E aí isso faz com que se multiplique, forma uma verruga. Qual é o grande problema do HPV? É que existem várias variedades de HPV humano, tá? São muitas, sabe? Eu nem lembro quantas agora, mas eu vou deixar links aqui embaixo explicando. E duas delas são muito perigosas para formar câncer. Tá, que é o HPV 16 e o 18. Por quê? Como o HPV estimula a divisão celular, essas duas variedades estimulam errado ali de alguma forma e a longo prazo elas podem gerar câncer. Tá? Tem mais duas variedades que estão associadas a câncer também, que eu não vou lembrar agora quais são, mas elas são bem menos relevantes nesse aspecto aqui que eu estou abordando aqui e também não é tão importante assim para a explicação que eu vou dar. Mas exemplos disso que a gente pode dar, né, que eu até tinha citado no meu último vídeo falando do Iron Maiden, né, foi o próprio Bruce Dickinson, né, que assim como o Michael Douglas, tiveram câncer de garganta, provavelmente devido a sexo oral. Michael Douglas foi isso mesmo, ele já deixou isso claro várias vezes, o Bruce Dickinson falou isso daí, mas eu não cheguei a ver nenhuma confirmação para ver se era realmente por causa de HPV que ele teve o câncer. No caso dele não foi de garganta, foi de língua. Mas é só para vocês verem, porque afinal de contas garganta e língua são mucosas, então estão ali permitindo a ação do vírus de alguma forma. Só que a modalidade mais frequente de câncer causada, induzida por HPV, é o câncer de colo de útero. Tá? É assim uma proporção muito maior. Eu vou deixar os números aqui na tela também assim que eu tiver terminado a edição. Por isso que as mulheres são o grupo de risco, digamos assim, do HPV. São elas as que possuem maior chance de se prejudicar com a contaminação pelo HPV. Não só com as verrugas, né, caso sejam variedades do vírus mais brandas, como também com câncer de colo de útero, que pode matar elas, tá? Então a gente não está falando de uma brincadeirinha qualquer, não. O que acontece? Existe vacina. Existem, na verdade, dois tipos de vacina para HPV, se não me engano. Uma que é contra essas duas variedades mais agressivas e uma outra que protege contra três. As duas tradicionais e essa terceira aqui é aquela que é associada a câncer, mas que é menos comum. Então essas vacinas existem, elas podem prevenir e elas sempre foram carésimas. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, isso já vai fazer, sei lá, 15 anos, tinha vacinação contra HPV e era tipo R$300. Na época, imagina se na época, 15 anos atrás, que era bastante dinheiro, ainda é hoje, mas enfim, na época era mais, e para você pagar por uma vacina, e ainda por cima eram 3 doses de vacina, porque não é uma só, você tem só uma a cada 6 meses para você estar realmente protegido, e era uma promoção que a universidade estava dando. Então, quer dizer, o preço normal em laboratórios ou em clínicas era muito maior do que isso, se não me engano era o dobro na época. Então eu vi com muitos bons olhos quando o governo brasileiro resolveu distribuir vacina de HPV de graça para a população, porque era uma coisa que eu achava um absurdo, você ter uma doença tão grave, que tantas pessoas são infectadas, que pode gerar problemas tão complicados, pode até matar, em caso de mulheres principalmente, e você tem que pagar uma fortuna para ter essa vacina, certo? Então era uma coisa muito elitista, só quem é rico podia se proteger contra essa vacina.
Então eu gostei bastante da iniciativa do governo de ter dado essa possibilidade das pessoas se vacinarem de graça. Tá? Só que essa vacina, como ela é cara, ela não está sendo aplicada para todo mundo, ela foi aplicada para grupos mais preocupantes, grupos de risco para esse tipo de vírus. E elas eram o quê? Meninas jovens. Por que tem que ser meninas jovens? Porque a vacina, ela é uma prevenção, certo? Então o ideal é que as pessoas sejam vacinadas antes de entrar em contato com o vírus. Como a maioria das vezes esse vírus ele é transmitido através de contato sexual, nem sempre, mas eu vou explicar daqui a pouco as outras exceções, tá? Então o ideal é que você vacine as meninas, que são o grupo mais afetado, né? Antes delas começarem a ter relações sexuais. Por isso elas precisam ser muito jovens. Precisa ser antes delas terem a primeira menstruação ou mesmo depois que elas tiveram, mas ainda assim naquele comecinho lá, naquele período. Então o governo ele estipulou 3 prazos, né? Em 2014 ele vacinou as meninas de 11 a 13 anos. Em 2015 ele vacinou as meninas de 9 a 11 anos e agora em 2016 começou a campanha de vacinação de meninas com 9 anos. Isso para quê? Para evitar que esses grupos, né, possam ter acesso a essa doença quando essas meninas tiverem sua vida sexual ativa. Não seria importante vacinar os meninos também? Seria. Só que o problema é, a maior parte dos meninos não desenvolve nenhum tipo de sintoma com o contágio do HPV. Então os homens geralmente são apenas transmissores do vírus. Quase nunca desenvolvem os sintomas e quando desenvolvem são apenas as pequenas verrugas, apesar de que existem sim casos de câncer peniano, tá? E como eu falei naquele meu vídeo da vacinação, não procurem foto disso no Google, tá? De câncer peniano. Por favor, não façam isso. Pois bem, e por que eu tô repetindo tanto esse negócio do HPV, sendo que eu já falei a maior parte dessas informações naquele meu vídeo de 2 anos atrás? Porque agora, com a nova campanha de vacinação desse ano, voltaram as novas campanhas de ignorância que a gente já tá tão acostumado. Eu já vi alguns vídeos comentados aí na internet de crianças, meninas crianças, dizendo que não vão se vacinar porque não precisam, porque elas não são promíscuas, porque se elas tiverem um casamento certinho, se elas não fizerem sem vergonhice, essas coisas assim, elas não precisam de vacinação, porque essa vacinação é só para quem é promíscuo, é para quem, sei lá, não se dá o valor, não se dá o respeito, essas coisas assim, além de fatores religiosos também, né? Tipo, minha filha vai casar virgem, então ela não precisa dessa vacina, porque essa vacina é só para menina que não tem bons costumes, que não foi bem criada, tal, e todas essas coisas. Quem me chamou a atenção para esse problema foi o Maestro Boggs, tá? Ele fez um vídeo sobre isso, com um título, a meu ver, bastante agressivo, que é o feitio dele, né? Mas eu achei que a campanha era realmente válida, tá? O Yuri também fez um vídeo comentando sobre isso, agora recentemente, e eu vou aqui falar por quê, e eu não vou dizer aqui que você não deve seguir os seus preceitos religiosos contra a promiscuidade, contra o sexo antes do casamento e tal. Você pode manter isso daí, eu só vou te mostrar como que, mesmo você seguindo todas essas coisas, ainda pode ser que você arrisque a vida da sua filha, ou no caso de você ser a filha, arriscar a sua vida, pegando essa doença, mesmo dançando o minueto certinho do jeito que a sua religião ou que a sua tradição manda. Primeiro ponto, como eu falei, a maioria dos contágios por HPV se dá por via sexual. Certo? Então é contato sexual mesmo, né, com regiões de mucosa. Porém, não são os únicos. Apesar de ser muito raro, acontece também contágio usando o banheiro, contágio trocando roupa íntima, e isso entre meninas jovens é muito comum, sabe? Tipo, trocar biquíni, em piscinas, sabe? Em áreas públicas em que pessoas com HPV possam ter encostado ali, porque o vírus é por toque. Então ele pode efetivamente ficar ali vivo em algumas regiões ali em que alguém com HPV encostou e depois a tua filhinha vai lá, encosta, senta ali e pegou sem ter feito sexo com ninguém. Então esse é um dos aspectos, tá? Apesar de ser raro, isso acontece. Segundo aspecto, o HPV ele é transmitido mesmo com sexo protegido, tá? Então mesmo com camisinha pode acontecer o contato e esse contato pode transmitir o HPV de alguma forma. Então por que eu estou falando isso? Mesmo que a sua filha seja uma pessoa muito certinha no que diz respeito a sexo e que, sei lá, mantenha todas as tradições que você ensinou para ela, mesmo que ela faça sexo protegido com algum rapaz, ela pode pegar isso daí de um rapaz que nem sabe que tem. Porque muitas vezes ele nem desenvolve os sintomas, ele apenas transmite o vírus. Ou às vezes ele desenvolve uma verruguinha ali que ele não dá muita trela e acaba transmitindo isso também. Ah, mas a minha filha não vai fazer sexo protegido ou desprotegido com ninguém antes do casamento porque ela é toda certinha e eu ensinei para ela a moral e os bons costumes que devem ser feitos. Ok, então vamos levantar uma outra hipótese.
você vai casar ela com um rapaz super certinho também, não sei o quê, mas você vai confiar nele? Você vai confiar que se ele disser que é virgem? Você vai confiar se ele disser que ele não faz besteira? Como eu falei, esse vírus pode ser transmitido e não interessa a idade da menina. A vacinação é feita com meninas jovens para ter certeza de que elas vão começar a vida sexual. Porque se você é vacinado depois de já ter entrado em contato com o vírus, a vacina não é tão eficiente, por motivos óbvios. Tá, então o ideal é que você seja vacinado antes. Se o marido que você achar para sua filha ou que ela achar para ela mesma não for lá muito fiel, ou tiver mentido com relação à virgindade dele e tiver entrado em contato com esse vírus, por causa de uma tacanhice, por causa de uma ignorância sua de achar que é uma coisa com relação à promiscuidade, você vai deixar de proteger a tua filha, que pode pegar essa doença e pode morrer de câncer de útero. E a culpa vai ser sua, por causa dessa sua tacanhice. Outro exemplo. Eu espero que nunca aconteça, porque é uma coisa horrível, traumática e que pode acabar com a vida de uma pessoa e ela pode nunca se recuperar desse tipo de trauma. Mas vai que a sua filha, pura, casta, virgem, bem criada, com todos os detalhes, com tudo de uma família tradicional cristã maravilhosa, é estuprada. É uma coisa horrível, é um crime medonho e hediondo, mas às vezes acontece. Ela, além do trauma, além do perigo de, sei lá, estar grávida, além do perigo de se machucar gravemente, de apanhar, etc., ela ainda pode ter o contágio por HPV e desenvolver câncer de colo de útero por causa de um maldito que estuprou ela. E por causa da sua ignorância, da sua tacanhice, dessa sua mania de achar que é uma coisa para promiscuidade, para incentivar as meninas a transar, você vai estar condenando a sua filha a isso. Você vai estar condenando ela, ou se condenando, caso você seja uma dessas meninas, tá? Sendo que essa vacina está sendo dada de graça. Essa vacina, até 10 anos atrás, ela era vendida por R$600 a dose. E são 3 doses, tá? Lembrando bem, uma a cada 6 meses durante um ano. Então eu acho que eu deixei bastante claro, porque é que independente da sua conduta, independente da maneira que você enxerga os valores da vida, as religiões, etc., você deve vacinar as meninas nessa idade crítica, digamos assim, contra o HPV. Porém, algumas pessoas vão dizer que a vacina que foi importada, e que na verdade não é só importada, ela é produzida também aqui no Butantan, tá? Então você tem uma parceria lá, né, de um laboratório gringo com o Butantan aqui em São Paulo. Dizem que essa vacina não é confiável porque ela já gerou problemas em vários lugares, tal, paralisias, né, meninas com paralisia, tal. Eu procurei os casos que aconteceram no ano passado, no ano retrasado, não lembro agora, de paralisia, e eu achei um caso de Bertioga, que ficou bastante conhecido, que várias meninas foram vacinadas no mesmo lugar e elas tiveram problema de paralisia. Essas meninas todas depois foram fazer uma avaliação e descobriram que não era nada. Era o que eles chamaram de estresse pós-vacinação. Elas tinham sido colocadas na cabeça delas de forma tão forte de que aquela vacina era ruim ou que podia gerar algum problema. Claro, depois que a primeira sofreu paralisia, as outras também ficaram assustadas, que isso acabou gerando um fenômeno psicológico nelas, em que elas tiveram essa paralisia momentânea por trauma. Tá? E depois elas voltaram a andar e não tinha nada a ver com a vacina. Foi uma histeria, digamos assim, coletiva. Teve outros casos também, que eu vou tentar achar, eu não tinha achado até gravar esse vídeo, mas eu vou procurar de novo antes de postar esse vídeo aqui, que tinha sido no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, não me lembro agora. Também um grupo de, sei lá, algumas meninas de uma mesma cidade, de um mesmo lugar, foram vacinadas no mesmo posto de saúde e assustaram as mães e tal. Ainda que tenha sido devido à vacina. Eventualmente, você tem alguns problemas com lotes, não sei se isso teria alguma relação, ou então você tem problemas com a aplicação disso daí, ou seja, a pessoa não sabe aplicar, ou você tem algumas pessoas que são hipersensíveis à vacina e desenvolvem algum efeito colateral. Em 99,999999% dos casos, os efeitos colaterais de uma vacina são melhores do que os efeitos da doença no seu pior estágio que você poderia ter. Então, ainda assim, vale a pena vacinar, vale a pena correr o risco de ser esse 1 em 1 milhão que pode ter algum problema. E como eu falei, eu não achei essas notícias até eu estar gravando esse vídeo, então eu faço esse vídeo aqui novamente, repetindo coisas que eu já falei em outros vídeos, dando um apelo para você, mãe ou pai de uma menina de 9 anos, por exemplo, que é agora a etapa que está sendo vacinada. Ou você sendo uma menina de 9 anos que assista meu canal porventura, ou professor de meninas de 9 anos, incentive e faça com que essas meninas sejam vacinadas. Vamos eliminar esse vírus da nossa população, ou pelo menos reduzi-lo ao máximo, para proteger as nossas crianças, que serão futuras mulheres, de ter um câncer tão agressivo quanto o câncer de colo de útero. E se for para elas terem algum câncer, que não seja por negligência dos pais, dos professores ou das pessoas responsáveis por elas. Ou por vocês mesmos, se forem vocês que estiverem ouvindo. Tá certo? Então é mais ou menos esse apelo que eu queria fazer. Quase todos os boatos que se espalham com relação a essa vacina são baseados em ignorância, em tacanhice ou em um conservadorismo burro
que não é refletido, sabe, como valores conservadores, e sim como meramente um fanatismo idiota que não traz nenhum benefício para a nossa sociedade, beleza? Então, eu acho que eu dei o meu recado e amanhã eu volto falando do mesmo assunto, só que sobre a vacina do H1N1, beleza? Então, é isso aí, obrigado pela atenção aqui, um abraço e falou! Lembrei, eu tenho que agradecer ao Atila também, que me deu umas dicas muito legais para gravar esse vídeo, e eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos explicando o mecanismo do HPV, tá? Todo supervisionado por professores especialistas na área e feito por alunos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, tá? Então eu deixo aqui linkado embaixo os vídeos para vocês assistirem, certo? Então é isso aí, falou, até mais!